preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Mais uma vez, a OAB do Estado do Rio Grande do Sul cumprindo o seu papel neste ato público. Pelo fim do inquérito 4781, o que nós já tínhamos pedido no ato realizado em 4 de fevereiro, aqui neste mesmo auditório, onde nós propusemos 8 medidas visando mudanças no Supremo Tribunal Federal, para o resgate da credibilidade do STF, para a preservação da instituição STF. Mas nos parece que de lá para cá as coisas pioraram e por isso nós chamamos novamente neste ato público a sociedade gaúcha, reiterando o pedido de fim do inquérito 4781, porque na nossa avaliação este é o primeiro passo que o Supremo pode dar no sentido do resgate da sua credibilidade. Nós não podemos pensar em resgatar a credibilidade do STF sem que este inquérito seja encerrado. Ele já passou de 7 anos em tramitação, ele não tem um objeto claro e definido, não há transparência e ele foi aberto de ofício. Portanto, existem aí violações ao devido processo legal e prerrogativas da advocacia. No nosso entendimento, o Supremo só poderá resgatar a sua credibilidade se retomar a institucionalidade. E o primeiro passo para que isso aconteça é o fim do inquérito. Por isso, mais um movimento da Ordem Gaúcha neste sentido, nessa tarde aqui na OAB Cubo. A OAB está anunciando hoje algumas medidas institucionais para que isso aconteça? A Ordem novamente irá requerer ao Supremo Tribunal Federal, por meio do Conselho Federal, nós vamos novamente instar o Conselho Federal da OAB, como fizemos em março. Em março, a OAB do Rio Grande do Sul foi subscritora de um ofício ao Supremo Tribunal Federal pedindo o imediato encerramento do inquérito. E a nossa ideia agora é provocarmos novamente a OAB Nacional para que seja repetido este requerimento, não na forma de ofício agora, mas na forma de petição ou outra medida administrativa ou judicial que será estudada. Falar sobre a defesa de Estado de Direito e das prerrogativas da advocacia. O fim do inquérito é exatamente visando o Estado democrático de direito e prerrogativas da advocacia. Porque inúmeros advogados e advogadas que atuaram neste inquérito tiveram dificuldade de acesso ao inquérito, de vista de documentos e, portanto, tiveram as suas prerrogativas ali violadas. Por isso que nós precisamos, reafirmo, como primeiro passo para uma mudança de postura do Supremo Tribunal Federal, o fim do inquérito 4781. Essa estabilidade jurídica que o país vive? Cada vez está pior, porque de fevereiro até agora, daquele ato que nós realizamos no dia 4 de fevereiro para cá, a situação do STF piorou. E piorou porque surgiram novos fatos em relação a 2 ministros envolvidos com o caso Banco Master e também porque na contramão do que o presidente do STF tem pregado no sentido de autocontenção, o decano tem feito exatamente o contrário. O juiz Gilmar Mendes deu entrevistas em diversos veículos de comunicação, ameaçando pessoas que dirigiam críticas ao tribunal, discute em redes sociais, numa postura que não é a postura que nós entendemos, em condições normais que qualquer ministro ou ministra deveria ter no Supremo Tribunal Federal. Eu falo de todos os casos, porque foram dezenas de manifestações do decano, que deveria estar ao lado do presidente, buscando sim a autocontenção e outra postura frente à grave crise que o Supremo Tribunal Federal hoje vive. Presidente, o senhor tem exemplos práticos de excessos cometidos pelo STF utilizando-se do inquérito das fake news? Temos vários exemplos práticos. O inquérito das fake news recentemente foi utilizado para calar um dirigente de uma instituição nacional, o presidente da Uniafisco, dos fiscais da Receita Federal,
que dirigiu críticas ao Supremo Tribunal e, por meio do inquérito, foi intimado para prestar esclarecimentos. Então, não é possível que o inquérito seja utilizado como um instrumento de perseguição daqueles que dirigem críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eu mesmo tenho sido um crítico de posturas do Supremo, não da instituição. Quem sabe possa ser utilizado o inquérito daqui a pouco para que eu tenha que dar explicações do porquê que estou cumprindo a minha função de forma absolutamente sóbria e responsável, porque estou dirigindo críticas ao Supremo Tribunal Federal. Então, este inquérito, ele precisa ser imediatamente encerrado. E isso não quer dizer, e esse é importante registro que se faça aqui, eu vou fazer na minha manifestação, não quer dizer que nós não tenhamos compromisso, a OAB, com o combate de notícias falsas. Este inquérito foi lá na origem criado para combater fake news. Não há dúvida que as fake news, as notícias falsas, a sua disseminação prejudicam a democracia e devem ser combatidas. Mas na forma da lei, respeitado o devido processo legal e respeitado as prerrogativas da advocacia. E isso não acontece no inquérito 4781. Doutor Leonardo, no ano eleitoral, essa defesa da democracia e também das garantias constitucionais se torna ainda mais importante? Essa é uma excelente pergunta. Este inquérito, se ele continuar aberto com o nível de violação aos direitos humanos e à própria Constituição que ele tem, ele pode agudizar uma discussão relativa ao processo eleitoral. E com isso, criar algum problema, inclusive, de legitimidade no âmbito do processo eleitoral. Por isso que é mais uma razão pela qual nós entendemos que ele deve ser imediatamente extinto, este inquérito, e todos aqueles que foram abertos de ofício e que não respeitaram o devido processo. Da institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Sobre o evento de hoje, que é um evento que interessa para os advogados, interessa para a democracia, mas principalmente para a sociedade, né? Exatamente, esse é mais um ato da OAB do Rio Grande do Sul, que desde 2022 vem alertando para os excessos cometidos pelo STF. Que não são poucos, né? Que não são poucos, e à medida que o STF extrapola suas funções definidas constitucionalmente, afronta o devido processo legal, afronta as garantias constitucionais que é dada ao cidadão. Então, este ato, ele se soma também ao que fizemos aqui nesse mesmo local no dia 4 de fevereiro, que foi um ato, o STF precisa mudar, uma carta aberta à sociedade gaúcha com 8 medidas para promover transformações no STF. E dentre elas já estava sobre o inquérito, né, das fake news, que todo mundo já ouviu falar, e é um inquérito que já está tramitando há 7 anos, e isso não é possível. Então, o presidente Leonardo Lamacchia, ele vem sendo uma voz firme e forte na voz da advocacia gaúcha, protagonista nesse tema, sem destemor, mas de forma imparcial, isenta, refletindo exatamente esse anseio de que nós tenhamos restaurada um STF forte, mas um STF que atue dentro dos seus limites constitucionais. Seria um exagero dizer que o STF está extrapolando e gerando uma insegurança jurídica para o país? Exatamente. E na medida que o STF extrapola e gera esta insegurança jurídica, o STF também perde a credibilidade da sociedade brasileira, e isso não é bom. E não falta exemplos. E a cada dia que passa, né, esta situação cada vez se agrava e reforça a importância de atos como o de hoje
para que possamos definir e alertar a sociedade a respeito desses excessos. Seria um exagero dizer que o STF teria que ser um exemplo e não um mau exemplo? Eu não diria que o STF é um mau exemplo. Às vezes. Hoje o STF está sendo um infeliz exemplo, né? Porque o STF tem a sua atuação histórica na defesa dos direitos da sociedade e ele precisa retomar esse rumo de protagonismo, de guardião da Constituição. Da institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição, Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Da OAB em defesa do Estado de Direito, das prerrogativas da advocacia. Como é que tá, Sérgio? Tudo bem? Meu grande abraço aí para todos vocês aí que assistem o Network, especialmente a Advocacia Gaúcha. É mais um evento que o sistema OAB, a OAB do Rio Grande do Sul, presidida pelo presidente Leonardo Lamacchia, tem trazido, né? A questão das prerrogativas da advocacia em relação ao que o STF vem fazendo não tá fácil, né, Sérgio? A gente vê observando aí as barbaridades, todas as prerrogativas violadas da advocacia e a olhos vistos para todo o Brasil ver, e acredito que atos como o de hoje são importantes para a gente marcar não somente a questão relacionada à advocacia, mas a questão relacionada à democracia, certo? Porque respeito às prerrogativas também é democracia. Bom, e a gente vê mais uma vez a OAB protagonista de defesa da sociedade brasileira, né? Exatamente. Hoje a OAB, especialmente aqui a OAB do Rio Grande do Sul, né? Hoje ela preside o Fórum dos Conselhos, então hoje nós temos aqui diversas entidades representadas em cima desse tema. Então é um papel da OAB, é o papel da advocacia, é o papel da advocacia do Rio Grande do Sul, como eu disse, representada pelo presidente Leonardo Lamacchia, de trazer esse assunto, porque ninguém aguenta mais. Obrigado, bom evento. Um grande abraço. Da institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição, Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Mais uma vez, a OAB-RS se torna protagonista em defesa dos direitos da sociedade. Grande destaque aqui é a presença do Dr. Juliano Sampaio, que é secretário adjunto da Caixa de Assistência dos Advogados, que é o anjo da guarda dos advogados. Dr. Juliano, fala sobre a importância da defesa de Estado de Direito e das prerrogativas da advocacia. É importante demais esse evento e até agradeço a participação de vocês também em fazer a divulgação desse evento em que a OAB e a Caixa são protagonistas. Se trata de um ato público onde nós buscamos tornar público, deixar muito claro a questão de algumas afrontas que são praticadas por alguns ministros do STF, em particular em razão de não ter uma finalização quanto a este inquérito que hoje nós chamamos de inquérito do fim do mundo, o inquérito das fake news. É um inquérito que atinge
diretamente as garantias, as liberdades de muitos dos nossos cidadãos. E isso faz com que afronte e isso desperta o interesse assim da OAB para que se dê um destaque quanto aos abusos que vêm sendo praticados por alguns agentes do STF. E que não são poucos, né? Que não são poucos. Infelizmente, a gente tem sido testemunha de muitos fatos que vêm descaracterizando a real função do STF, né? O STF, que é a nossa corte superior, a nossa corte constitucional, que deveria se ater à sua competência, hoje vem abarcando muitas questões, o que vem provocando... Se transformando no STF e Congresso ao mesmo tempo. Exatamente. Ele é 2 em 1, né? E isso... Pode ser até 3 em 1. E infelizmente, então a gente vem vindo essas questões que vêm trazendo muito espanto e que vêm trazendo desequilíbrio para a democracia. Toda essa insegurança, tudo isso gera uma insegurança jurídica que prejudica o econômico, o social e principalmente o político, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E ainda mais nesse ano, que é um ano de eleição, né, onde nós devemos primar pela lisura, pela tranquilidade, pelo equilíbrio. Isso nos traz muita preocupação e é por isso que a OAB do Rio Grande do Sul, muito particularmente, tem sido protagonista nessa defesa. Com o nosso atual STF, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, é uma incógnita sempre, então isso nos preocupa muito. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Da institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição, Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Um evento onde a OAB é protagonista de defesa dos direitos dos gaúchos e dos brasileiros, da sociedade em geral. E o grande destaque é a presença do Dr. Gerson Fischmann, diretor-geral da ESA. Dr. Gerson, falar sobre a importância da OAB em defesa do Estado de Direito, das prerrogativas da advocacia, que é indegociável, né? É verdade, Sérgio. Primeiro é um prazer novamente estar aqui perante esse canal. Nós temos feito um trabalho que a OAB sempre foi protagonista desde a redemocratização e sempre lutou muito por essas bandeiras de fortalecimento da advocacia, que é o fortalecimento da sociedade como um todo. E hoje, mais do que nunca, a gente necessita estar muito unido, e o Conselho Federal tem apoiado também, mas as iniciativas da nossa seccional são nacionalmente reconhecidas, que as prerrogativas da advocacia não é um privilégio de classe. É necessário que o advogado tenha respeito por toda a sociedade, porque ele é a voz do cidadão. Aquele cidadão. Quem ganha a sociedade. Todos nós, né? Ele ganha mais, ganha, como tu disseste, o Estado democrático de direito. Nós não podemos viver num Estado em que não se tenha um mínimo de segurança quanto à aplicação da lei, com uma justiça social. A OAB é protagonista e continua sendo. E nessa gestão especial do presidente Leonardo Lamarca, ela tem despontado país afora. Eu não sei se é de bom tom eu falar e perguntar isso. Toda vez que nós geramos uma instabilidade jurídica, perde a economia, perde o social, perde todos, não é isso? Sem dúvida nenhuma. É preciso ter um norte. O cidadão, seja ele o trabalhador, seja ele o assalariado, seja ele principalmente o empresário, ele tem que poder entender o que vai acontecer com ele. A regra do jogo. Se ele, por exemplo, uma questão fiscal, como tem acontecido lamentavelmente, ele se programa, tem os seus custos, de repente muda tudo, ele tem que arcar com prejuízo. Então, é isso que a gente espera, né, quando se fala hoje num sistema de precedentes, que sejam respeitados. Dentro, evidentemente, de cada caso tem que ser examinado. Nenhum caso é igual ao outro. E a OAB luta por tudo isso. E é uma luta que está sendo dura, mas exitosa. Sirvam as façanhas da OAB hoje em defesa da sociedade de modelo a toda a terra. É exatamente isso. Obrigado, Sérgio. Bom trabalho. Da institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição, Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto
o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Alegria muito grande em voltar aqui a este cubo, que é um palco de grandes debates sobre as questões nacionais, especialmente sobre a democracia, sobre o Estado democrático de direito, sobre as lutas da dívida pública, Sobre os excessos do STF. sobre alguns excessos do STF e especialmente sobre o fim deste inquérito que, a rigor, não tem tempo e não tem objeto claro, né? Ele é um inquérito a rigor que... Então, nós achamos que este ato é um ato muito importante. A seccional do Rio Grande, presidida por Leonardo Lamaque, tem essa visão cósmica de fazer atos como este, no sentido de que questões devem ser modificadas, devem ser revisadas. Quero parabenizar a seccional, exatamente por mais este ato importante que nós participamos aqui, nesse cenário que é um cenário marcante, o nosso auditório do cubo da OAB, e que o nosso presidente tem liderado isso em termos nacionais. A defesa do Estado de Direito, das prerrogativas da advocacia, quem ganha mesmo é a sociedade. É a sociedade, porque a advocacia representa a sociedade. E representa como poucos a sociedade. Todas as questões de patrimônio, de imagem, de direitos, de liberdades públicas. Tudo isso é representado pelo advogado em nome da sociedade. Doutor, o STF ele precisa mudar. Ele tem cometido alguns excessos. Isso gera uma insegurança jurídica. E essa insegurança jurídica atinge todos os setores econômicos, sociais, políticos, não é isso? Nós precisamos modificar a competência do STF. Ela é muito larga, ela é muito grande. Os números são números abissais. Eu converso com pessoas de outros países, eles acham que eu estou ampliando em 100 vezes, em 1000 vezes, aquilo que o STF julga. Então nós temos que diminuir a competência. E uma outra questão muito importante, além de diminuir a competência... A competência, o senhor fala... Competência de processo. No sentido, por exemplo, de deixar ele mais na parte jurídica e menos na parte política? Sim, mais na parte... Não, veja, o STF, ele não pode... Ele responde a uma provocação. Ele virou um Congresso. Espera, só um minutinho. Ele responde, ele não pode, questão de ilegalidade, questão de inconstitucionalidade, ele tem que responder. Então nós temos que diminuir a competência e e modificar a forma de escolha. Forma de escolha tem que ser uma forma que vem de um colegiado, como o nosso quinto aqui. Agora nós temos, está aqui o doutor Gerson Fischmann, que foi o relator, nós temos na segunda-feira a escolha a escolha da lista tríplice no tribunal, que houve uma lista sextupla escolhida aqui, tinham praticamente 30 candidatos, alguns foram indefinidos, e a OAB, numa sessão pública, num sábado inteiro, escolheu 6 representantes dos quase 30 candidatos. Vejam, agora o tribunal dos 6 escolhe 3. Dos 6 nomes, a lista sextupla remetida ao tribunal, agora será reduzida a uma tríplice. E aí o governador vai escolher um dos 3 nomes, por 2 filtros anteriores, o filtro da OAB e o filtro, no caso, do Tribunal de Justiça. Obrigado pela aula. Muito obrigado, um grande abraço. Parabéns à Network, presente em todos os eventos gaúchos e nacionais.
institucionalidade, da sua credibilidade e da preservação da instituição Supremo Tribunal Federal. Declaro aberto o ato público pelo fim do inquérito 4781. O STF precisa mudar. Uma vez, a OAB protagonista sai em defesa da sociedade gaúcha e brasileira. Grande destaque aqui a doutora Regina Soares, secretária-geral adjunta da OAB-RS, que pode nos falar sobre a defesa do Estado de Direito e das prerrogativas da advocacia. Muito boa tarde, muito obrigado ao Network por estar mais uma vez conosco, ao Jornal do Comércio, a todos os meios de comunicação que vieram novamente prestigiar esse evento. O que nós pretendemos hoje é dar continuidade ao evento que iniciou no dia 4 de maio, onde foi publicada uma carta aberta à sociedade gaúcha, no sentido de que o STF precisa mudar. E uma dessas mudanças é o fim do inquérito 4781, no sentido de preservação integral do Estado Democrático de Direito e das prerrogativas da advocacia. Essas têm sido bandeiras das quais o presidente Leonardo Lamacchia não abre mão desde o seu primeiro ano, no primeiro mandato, em 2022, deixando sempre muito claro para a advocacia e para a sociedade brasileira qual o nosso papel e o protagonismo que tem a OAB-RS. Vamos ter mais eventos, né? Teremos mais eventos nesse sentido e já aproveito aqui para convidar a todos e todas da comunidade jurídica que participem da Cidade da Advocacia, onde temas como esse também serão levados à pauta. Tem exemplo de excessos cometidos no rol desse inquérito? Nesse sentido, nós temos algumas situações que são muito afetas à atuação da OAB, que são com relação às prerrogativas da advocacia. Isso tem sido acompanhado pela nossa Comissão de Defesa e Assistência e pela Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas, e o presidente Leonardo Lamacchia tem pessoalmente acompanhado e conversado com qualquer advogado que tenha se sentido atingido nesse sentido.